Todos encontraram? Pati, tudo ok por aí? Está feliz na abertura da escritura. A pergunta, para quem não sabe, a Pati é a nossa bebê da comunidade, nós abracamos há mais ou menos um mês atrás. Mateus 5,20 diz assim a palavra de Deus: eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Repito, eu os advirto, disse Jesus, a menos que a justiça de vocês supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Temos conversado já há algumas semanas sobre as lições de Jesus na montanha, também conhecido como Sermão do Monte. Falamos aqui já sobre os bem-aventurados, os felizes que na verdade são os infelizes da sociedade. Conversamos um pouquinho também sobre a responsabilidade de cada filho e filha de Deus como sal da terra e luz do mundo. E hoje vamos encerrar essa série de mensagens, após 2 meses de conversas, naquele que é o versículo-chave de todo o Sermão do Monte. E é curioso porque o Sermão do Monte é um longo discurso de Jesus, vai de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7. Em vários momentos lá, já a partir do capítulo 6, Jesus vai fazer algumas observações. Quando ele ensina em relação à partilha, a dar esmolas, ele diz o seguinte: olha, quando sua mão esquerda der uma esmola, não faça enxergar e saber a mão direita. Quer dizer, não dê esmolas simplesmente porque você quer pagar de bacana, de alguém que é bom, que as pessoas te reconheçam. Não faça isso. Tente fazer isso de forma secreta. E graças a Deus tem muita gente assim. Semana passada eu estava bastante preocupado com a conta da igreja. O saldo não estava legal. Falamos um pouquinho sobre isso aqui no domingo. E eu fiquei orando, falando: Jesus, nos dá recurso, a gente precisa pagar a conta. E essa semana me aparece um depósito de 3.400 e poucos reais na conta da igreja. E eu imagino que seja alguém que tende a não informar que deu a oferta. Então esse é alguém que quer fazer o bem, que quer participar daquilo que Deus está fazendo, quer contribuir com isso financeiramente, não está muito se importando em aparecer e dizer: Crei, quem está colocando essas ofertas aí generosas sou eu. A pessoa não conta. Aparece lá na conta, eu agradeço a Jesus e a gente segue em frente e dá glória a Deus. Em outra ocasião, Jesus diz o seguinte: olha, esse pessoal mais hipócrita tem uma mania de fazer longas orações em praças públicas, porque eles querem ser vistos. E aí Jesus diz o seguinte: quando vocês forem orar, não façam isso, como os hipócritas, que vão lá orar publicamente, longas orações, para que sejam vistos como homens e mulheres de oração. Não, entra no teu quarto e de forma secreta apresenta a tua oração a Deus. E Deus, que o ouve secretamente, vai te recompensar. O que Jesus está dizendo para a gente é: se a justiça de vocês, meus discípulos, não excederem muito, e o termo no grego é a ideia do bastante, se não exceder bastante a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. E aí eu penso, fariseus e mestres da lei são os caras do comportamento politicamente correto, assim, do comportamento que a cada vez que eu obedeço, Deus me abençoa. Eles estabeleciam os parâmetros de interpretação das Escrituras, especialmente do Antigo Testamento. Era um grupo de religiosos que eram tão assim rigorosos que eles chegaram a calcular que no Antigo Testamento a gente tem 248 mandamentos e 365 proibições.
E eles ainda afirmavam a obediência a todos eles. Então, imagina, tinha uma proibição por cada dia. Mais 248 mandamentos. E aí você tinha escolas farisaicas, de outros segmentos religiosos ali, dissidentes, que interpretavam a lei à sua maneira. Então eram os caras do certo e errado, da moral, o cara que apontava e dizia, você não está cumprindo os mandamentos, você está trabalhando no sábado, isso não pode, você não está dando dízimo de tudo. Era a galera que dizia, olha, criticava o outro porque havia um cisco no olho do outro, mas eles tinham um tronco nos próprios olhos, mas eles não se importavam. Esse grupo Jesus chama de hipócritas. E ao mesmo tempo Jesus diz que a gente precisa exceder bastante, exceder e muito a justiça desse grupo de religiosos, desse grupo das regras, da lei, da obediência. Mas o que significa, portanto, exceder a justiça dos escribas, dos mestres da lei e dos fariseus? E por que Jesus está colocando isso como condição para cada um de nós, filhos e filhas de Deus, entrarmos no reino de Deus? Participarmos do reino de Deus. E aqui é importante perceber que no discurso de Jesus, essa ideia dele da gente exceder a turma dos religiosos em relação à justiça, não tem a ver com a quantidade de mandamentos em que eu consigo obedecer, porque essa galera já fazia isso e tentava fazer isso muito bem, para que aparentemente ficasse claro que eles conseguiam obedecer essa sequência absurda de mandamentos. Também não é uma questão de disputa de pontuação maior, tipo reforma da Previdência. Quem tem tantos pontos tem que fazer 95, tem que fazer 90. Não é uma disputa de pontuação. Quem é mais santo e quem é menos santo. Aliás, eu não gosto, me incomoda um pouco quando eu ouço a frase de que alguém é mais espiritual do que outro alguém. Quem estabelece esse tipo de critério? Eu estabeleço em relação ao outro? Se eu estabeleço isso em relação a alguém na comunidade de Jesus, eu estou dizendo que meu grau de observação é como se fosse os olhos do próprio Deus olhando para o outro e fazendo uma medida e sabendo se ele é mais santo, se ele é menos santo. Então não é uma questão de disputa. E também não é uma obediência de aparência. É isso que Jesus está combatendo nesse momento. Não é a ideia de que eu vou aparecer como alguma coisa que eu não sou, para que na realidade é como se eu fosse aquilo, como se eu fosse santo. Em nome também desse sistema religioso cheio de regras, as pessoas criam aí dupla personalidade, tripla personalidade. Então é uma coisa na igreja, é uma coisa, se comporta de tal maneira entre os amigos cristãos, se comporta de tal maneira entre os amigos não cristãos, porque tem que alternar espaço religioso e espaço secular, que aliás eu também não gosto dessa terminologia e não acredito nessa terminologia. O Evangelho, a experiência de viver o Evangelho de Jesus acontece no mundo, na vida, em todos os espaços, em todos os momentos. Quando nos reunimos a cada domingo, é uma reunião de celebração ao Senhor, mas como disse bem o Júlio, o culto acontece na vida. Aliás, a vida deve ser o próprio culto. Isto é, em toda hora, em todo lugar, sem intervalos. Não há um intervalo em que naquela lacuna eu seja menos espiritual. Não. A minha comunhão com Jesus deve ser constante. Isso não significa que eu não tenha aborrecimentos, que eu não tenha estresse na vida. Não. Tudo isso caminha junto. A proposta de Jesus aqui é para seus discípulos, para que eles alcancem uma justiça que Jesus chama de uma justiça do coração, a partir do interior de cada um. E aqui tem a ver com quem a gente é, não necessariamente com aquilo que fazemos. É uma espiritualidade sem máscaras. Os caras, os fariseus, os
os mestres da lei estavam preocupados com aparência. Era um modelo de espiritualidade em que a verdade estava nas aparências. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nessa mensagem do reino de Deus que eu estou trazendo para vocês, discípulos, tem que ser diferente. Vocês têm que exceder a justiça dessa galera, da galera da aparência. Jesus propõe esse tipo de justiça, um novo tipo de justiça, a justiça do coração. Mas talvez alguns me perguntem, mas Cleio, Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10, diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Se a Bíblia está dizendo que o coração do homem é enganoso, por que Jesus está dizendo que nós devemos alcançar uma justiça do coração? Tem alguma coisa confusa. Porém, Jesus, ao mesmo tempo que ele exige dos seus filhos e das suas filhas uma justiça do coração, ele nos dá condições para isso. Desde o Antigo Testamento já havia uma promessa de que quando Jesus, o Messias, viesse à Terra, como veio há 2000 anos atrás, ele derramaria sobre todos do seu Espírito, e quando isso acontecesse, ele tiraria de nós o nosso coração de pedra e daria para nós um coração de carne, e derramaria sobre nós do seu Espírito. Quando isso acontece, todos nós temos um coração transformado, um coração que ouve a Deus, que se sensibiliza diante da mensagem de Jesus, que percebe que Deus está nos dando uma direção em relação a determinada causa, e a gente pode sim, nesse momento, seguir essa ministração que o Espírito trouxe ao nosso coração, porque o nosso coração foi transformado pelo próprio Espírito de Deus. E o que Jesus está dizendo é que, tendo esse coração transformado, a gente deve também ter uma justiça que venha desse coração transformado. Os escribas e fariseus, eles acreditavam que uma conformidade externa aparente à lei já era suficiente. No Sermão do Monte, o que Jesus está dizendo é exatamente o contrário. Tem que ser de dentro para fora. Senão não faz sentido. É tipo frequentar os cultos na igreja e entender o seguinte: olha, eu estou bacana com Deus, eu estou com a espiritualidade tranquila, eu estou em plena comunhão com Jesus porque eu frequento os cultos. E eu estou em todas as reuniões, eu não falto nada. E com isso eu não estou dizendo não frequente os cultos, não participe das reuniões, não é isso. Aliás, se for, depois a gente corta na gravação. O que Jesus está dizendo é que quem não vive com base nessa justiça do coração não pode entrar no reino de Deus. Pois essa justiça proposta por Jesus só é possível àqueles que nasceram de novo. Por isso que, por exemplo, boas obras sem uma transformação do coração não tem a ver com o Evangelho. Se alguém diz, olha, eu não sou cristão, eu não acredito em Jesus, aliás, eu nem sei se Deus existe, mas eu sou um cara bacana. 30% do meu salário mensalmente vai para ONGs, instituições beneficentes, vai para os pobres, vai para a África, eu me sinto confortável, eu faço o bem. Legal, Jesus agradece essa disponibilidade, mas isso não garante salvação a ninguém, senão diríamos que a salvação viria por obras. Enquanto que os fariseus e os mestres da lei estavam preocupados em ser em aparência, Jesus está dizendo o seguinte: você pode até fazer aquilo que é externo, aquela mudança que é comportamental, mas se isso não for precedido de uma transformação do coração, de um novo nascimento, vocês não entrarão no reino dos céus. Por isso ele está dizendo, se a justiça de vocês, se aquilo que vocês fazem, se as boas obras que vocês fazem, em nome de Deus, for só de aparência, vocês não entrarão no reino
dos céus. A questão central do Sermão do Monte é o nosso conflito humano, aparência versus identidade. Desde cedo, a gente é fabricado para ser um alguém que um outro alguém supostamente deseja. E já no início da vida, tentamos atender aquela imagem que os outros esperam que sejamos. Na relação conjugal, a mulher ainda está grávida e todos desejam esse bebê de uma certa maneira. Tem pais que já falam, ele vai ser um engenheiro, ele vai ser um médico. A criança está no ventre ainda. Aí os avós se aproximam também. Esse bebê vai ser cantor, vai ser famoso. Aí o avô paterno já diz, ele vai ser jogador de futebol. E vai jogar na liga lá da Europa. Existe um desejo. E alguns poderiam dizer, mas Clay, e crianças que não são desejadas porque nascem em situação de rejeição, nascem em situação de desestrutura familiar, ainda assim é um desejo, que seja para o mal, que seja para rejeitá-lo após o nascimento. Mas todo bebê nasce de um desejo. E se tudo caminhar bem no desenvolvimento dessa criança após o nascimento, ela vai nascer a criança como é, só a criança. Mas esse bebê vai perceber que os pais desejam que ele seja alguma coisa, desde cedo. Quando esse bebê perceber que o que ele é não atende esses pais, logo ele vai tentar agradar os pais, para ele ter carinho, para ele ter cuidado, para ele ter aconchego. Então, vai existir o bebê real e, de outro lado, uma espécie de espelho, que é o olhar dos pais para esse bebê enviesado pelo desejo deles. Então, os pais veem não o bebê real, mas o bebê que eles desejam. Depois de um tempo, os pais vão perceber que esse bebê não é exatamente tudo que eles desejavam. O bebê também vai perceber que não cobre plenamente esse desejo dos pais. E ele vai, nas outras relações, também tentar ser o desejo de alguém. Os pais vão se deslocar para outros desejos, outras vontades. E esse bebê, por exemplo, vai para a relação social, já na infância também, nessa fase de desenvolvimento, 7, 8 anos, 9 anos, e ele vai perceber que às vezes quando ele é ele mesmo, o grupo rejeita. Então o que ele faz? Eu vou me adequar a esse grupo, porque eu quero ser amado, eu quero ter grupinho de amigos, eu quero ser convidado para partida de futebol, eu quero ser convidado na escolinha para os aniversários. Então, sendo eu, já percebi que os outros me rejeitam. Então, eu vou ser um outro alguém que esse grupo de amigos deseja. Ele vai ver que isso não dá muito certo também, ele vai ficar no sofrimento, se ele assume ser ele mesmo, ou se ele vai atender ao formato do grupo. Aí ele entra na adolescência, começa a se apaixonar, aí o menininho já olha para a menininha, já diz que ama, que vai morrer por ela com 12 anos. E aí essa menina vai ter uma expectativa em relação a ele, nesse primeiro momento apaixonado, e segundo os gregos, o patos é uma doença, né? A patologia, daí veio a terminologia na língua portuguesa. Ele se apaixona e a menina fala, eu quero um cara esportista. O cara não tem nada de esportistas, mas já vai pedir para os pais skate, já vai querer fazer algumas coisas radicais, pular da janela. Esse menino vai tentar atender o que essa menina deseja. Eles vão iniciar um relacionamento, se tudo acontecer bem, se ele não for rejeitado, se não tomar uma botada, né, alguma coisa do tipo. E logo na relação ele vai perceber também que não rolou, que ele não vai conseguir durante muito tempo ser alguém que ele não é para atender o desejo dessa namorada. E aí as coisas vão acontecendo, a pessoa vai trabalhar na empresa, a empresa tem expectativa de que ele se comporte de uma maneira X. Aí chega lá, o jeito dele ser se comportar de uma maneira Y. E aí aquele ajuste de novo. Eu não posso ser quem eu sou, eu tenho que ser o que a empresa espera de mim. E aí troca de chefe, e ele mais uma vez, putz, eu já estava acostumado, já tinha um vínculo com aquele gestor anterior, agora trocou a gestão, o outro era brincalhão e eu também sou, então a gente se dava bem, esse outro agora já é mais sério, eu já não posso fazer piada porque ele não vai rir, já vou ter que me adaptar de novo, então eu sou brincalhão, mas eu não posso brincar mais. Eu tenho que mais uma vez aparecer sendo aquilo que eu não sou para atender algum tipo de desejo fora de mim. Para tentar convencer alguém de que ele pode se manter numa relação comigo.
Seja relação paterna e materna, seja de namoro, seja de empregado e empregador. E durante toda a vida vai ser isso. Quando eu digo que a gente foi fabricado no mundo de aparência, é nesse sentido. Nós nunca fomos incentivados a ser quem a gente é. A gente tem que sempre aparecer de uma forma que atenda a esse outro que está fora de mim. Seja pessoa, seja instituição. E, infelizmente, esse mundo de aparência, esse mundo de superficialidade, a gente trouxe para o nosso modelo de espiritualidade. Então o cara está lá, a menina está lá, tal, né, começa a se interessar pela fé, pela religião, vai participar de uma igreja, e chega nessa igreja, a galera também diz, olha, para você ser dessa igreja, você tem que se comportar assim. Para que a comunidade te receba, você tem que atender a alguns critérios. E esses são os critérios. E mais uma vez, uma nova lista. Já ouviu lista desde quando era bebê, e mais uma vez, uma nova lista. E aí, vez ou outra, há algumas comunidades que pedem coisas que Jesus nunca nos pediu e que a Bíblia nunca disse. É uma interpretação absurda deles, ditatorial, machista, enviesada, sexista, preconceituosa, mais um conjunto de regras. E quando essa pessoa não se adapta a essa realidade dentro do contexto de igreja, dentro do contexto da fé, ela então desiste dessa igreja porque ela pensa, putz, seria o local onde eu deveria ser eu mesmo e ser aceito como eu sou. Porque nenhum lugar da vida me aceita como eu sou. A igreja deveria ser esse espaço em que eu pudesse ser eu. E que eu não fosse impedido da minha espiritualidade. Uma vez, meses atrás, eu contei essa história aqui, eu tenho uma colega lésbica, ela já é casada há muitos anos, tem 2 filhos adotivos, e certa vez a gente trocando uma ideia, ela falou para mim, Cleia, meus filhos sofrem na escola, porque ou eu ou minha esposa vamos buscá-los, e os meninos brincam e falam, você não tem pai, você tem 2 mães, e começam a zombar da criança. E não sei se é escola confessional, mas alguns momentos que eles têm lá de oração, imagino que seja, quando o filho vai orar junto, eles falam, você não pode orar porque você tem 2 mães. Então os coleguinhas, crianças, proíbem a outra criança de orar, porque diz que ele tem 2 mães, e as 2 mães se sentem rejeitadas ali no vínculo com os outros pais e tal. E ela disse para mim, Cleia, eu estou querendo até levar meu filho na igreja, porque ele se interessa muito, ele é um pré-adolescente, ele foi adotado, ele tem uma Bíblia no quarto, eu vejo que ele lê a Bíblia, mas eu fico preocupada de eu ser rejeitada, de eu chegar com minha esposa e meus 2 filhos dentro de uma igreja me rejeitar. E eu disse, mas não pode acontecer isso. A comunidade de Jesus tem que ser um espaço onde todos e todas têm um lugar de adorar Jesus, de desenvolver uma espiritualidade, desenvolver laços de amor. Eu disse e insisto, o café não é uma igreja LGBT+. O café é uma igreja comum, uma igreja cristã, evangélica, contemporânea, que a gente recebe todo tipo de pessoa. Talvez incomode um ou outro. Não, mas tem um casal, homem com homem, mulher com mulher. Deixa o outro, é a vida dele, é a escolha dele, ou não, enfim. Deixa ele. Por que a gente se incomoda tanto? E aí a gente volta para o lugar dos fariseus, dos mestres da lei. Olha, ele não está cumprindo esse mandamento. E Jesus está dizendo, não é isso. A justiça de vocês tem que ser do coração. Mas não de um coração enganoso, de um coração que já foi transformado pelo meu espírito. Se a gente tem que viver uma vida de aparência, colocar uma máscara de bom funcionário, colocar uma máscara de bom filho, de bom marido, de bom pai, de boa mãe, de boa colega, se a gente tem que engolir sapos na vida, em todos os ambientes, se a gente não é aceito nesses espaços, exatamente como somos, a igreja precisa ser um lugar para isso.
E aonde tem gente, tem problema. Cada um é de uma forma, a criação. Cada um tem um jeito de se expressar. E a gente está aprendendo um com o outro. Quando Jesus nos faz um convite à salvação, como a gente já tem conversado aqui, a salvação significa uma vida eterna já e que também aponta para o futuro. Aquilo que a gente vai experimentar no céu já começa a acontecer uma vez que o Espírito de Deus habita em nós. E o céu vai ser um lugar para todo mundo. Quem eu gosto, quem eu não gosto, e eu não sei quem Deus está salvando. Eu não sei quem Deus está transformando. Se eu simplesmente me apegar aos meus valores culturais, locais, e estabelecer isso como regra de certo e errado, e pior, usar as escrituras para embasar questões que são mera e exclusivamente culturais, eu impeço pessoas de entrarem no reino dos céus. E Jesus diz que o hipócrita ele faz isso. Ele não entra no reino e ele impede que outras pessoas entrem no reino. O escândalo do evangelho é a gente reconhecer que o reino de Deus é para todo mundo. Que a salvação é para todo mundo. Que Deus salva pessoas que não salvaríamos. Que Deus perdoa pessoas que não perdoaríamos. Porque nós somos muito moralistas. Nós queremos que todos ao nosso redor sejam exatamente como somos. Que pensem como a gente pensa. Isso não é reino de Deus, isso é ditadura. O caminho do evangelho é um caminho de liberdade. É um caminho em que o Espírito de Deus habita em mim. Ele fala comigo, ele transforma o meu coração, ele transforma a minha forma de pensar. E com isso eu me torno mais humano. Eu olho para a falha do outro e digo, eu também sou pecador, Senhor. Eu não faço como o cara lá, Senhor, eu tenho obedecido em tudo, graças a Deus. O publicano vai lá e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. Eu fui salvo, mas eu preciso ser salvo todos os dias. Do meu egoísmo, da minha escuridão. Eu preciso da tua luz na escuridão que habita em mim. Eu fui fabricado no mundo de aparência, mas Jesus, eu sei que o Senhor quer transformar o nosso interior, o meu interior. E é diferente, teu comportamento pode até mudar. Se em alguma coisa você percebe que está desobedecendo a Deus. Mas isso é obra do Espírito Santo na sua vida, na sua mente, no seu coração. E esse comportamento vai ser modificado porque o teu coração foi transformado de dentro para fora. O que Jesus está dizendo é, eu conheço vocês. Eu sei exatamente quais são as exigências pelas quais vocês passam no século XXI, na cidade de São Paulo. Eu sei o que você passa na sua família, nas suas relações amorosas, eu sei de tudo isso. Mas o convite de Jesus é, saia do mundo da aparência e se deixe ser transformado pelo poder de Deus. A proposta de Jesus foi e continua sendo criar uma nova humanidade, a sua imagem, a imagem dele. Por isso o Filho de Deus veio, tabernaculou entre nós, habitou entre nós, se fez carne, conheceu nossas dores, nossas tentações, nossas angústias, nossos medos, as nossas faltas, os nossos desejos. E é como se ele estivesse dizendo para a gente, é possível, é possível. É como se ele estivesse nos dizendo, vocês aprenderam que o valor da vida está naquilo que aparece. O que eu estou dizendo para vocês é, o valor está em quem você é. E a gente é filho de Deus, filha de Deus. A gente foi transformado pelo poder de Deus. A gente precisa descobrir a beleza do Evangelho. A gente precisa experimentar a transformação que só Deus pode fazer dentro de nós. Não é uma troca de identidade.
convite ao Evangelho não é um convite à troca de identidade. É uma mudança de mente e de coração. A gente não pode, em nome de uma interpretação do Evangelho, pedir que alguém deixe de ser ele mesmo. Como que alguém pode deixar de ser ele mesmo? Há muitos anos, eu atendo muitos homossexuais e alguns deles me dizem exatamente isso. Clay, quando a galera vem e faz um convite para eu deixar de ser homossexual, é como se chegasse para você e dissesse: Clay, deixa de ser Clay. Porque faz parte da identidade deles. Faz parte. Não é uma troca de identidade. É uma mudança de mente e de coração. E Jesus, entendendo que em vários momentos a gente fica cansado, sobrecarregado, e essa tentativa de sempre atender o que esperam da gente, esse nosso desespero de ter que atender isso vai nos adoecendo, isso vai tomando o nosso fôlego, vai tomando quem a gente é, vai tomando a nossa vida. Porque em todo tempo a gente fica nisso e é muito difícil você se olhar no espelho e descobrir que você não é o que você queria ser. Que você se transformou no desejo dos outros, que aquilo que você desejava mesmo não aconteceu, porque a cada fase da vida você teve que atender alguém. Você teve que atender um desejo fora de você, a uma expectativa que estava fora de você. E aí você se perdeu no meio. Por isso muita gente na altura dos seus 40, 50 anos tem aquela reviravolta, crise de identidade, sai de uma grande empresa e vira hippie, ou vai montar um quiosque em Porto Seguro, que é uma maravilha na Real da Ajuda. É porque a pessoa descobre que ela não foi ela, que a vida está passando, talvez até acabando, e que ela não foi ela. Isso é triste. Tem gente que não frequenta a igreja, que não participa da comunidade de Jesus em termos relacionais, porque ela entende que para ela ser cristã e evangélica, ela tem que deixar de ser ela mesma. Ninguém quer deixar de ser quem é. Não dá. Não dá. Eu lembro de uma amiga que me dizia: Clay, eu estou numa situação, numa crise muito difícil. Quando eu estou com os meus amigos na balada, meus amigos do mundo, eu sou careta demais. Quando eu estou na igreja, eu sou revoltado. Então eu estou sem lugar no mundo. Ela falou: eu estou sem lugar no mundo, porque na igreja ela chegava aqui, né, na verdade uma outra ainda, e de boa, no estilão dela de ser, bem fora do que é comum. E ela dizia que o pessoal me olha como se me condenassem pelo meu estilo, pela minha linguagem. Só que quando eu saio com meus amigos para as baladas, eles me acham careta, porque eu também tenho meu limite lá. Isto é, ela tem o Espírito de Deus que habita nela. Por isso que mesmo quando ela entende que vai exagerar, ela dá uma seguradinha, porque ela conhece os limites dela e ela tem o Deus que habita nela. Que habita. E se a igreja não deixar esse lugar da condenação, desse lugar da proibição, a gente passa a ser só mais um monte de hipócritas. Uma colega minha vai dar um curso aqui pra gente de comunicação não violenta. Ela, que eu saiba, não frequenta nenhuma igreja. Ela falou: Clay, eu vou te mandar um material pra você dar uma olhadinha, porque eu não sei quais são as proibições da sua igreja. Eu falei: lá não tem proibições. E aí sentei com ela, explicando alguns conceitos. Ela falou: não, novidade, porque o que eu ouço de fora é outra coisa. Quer dizer, a imagem que existe da igreja evangélica brasileira é que é a igreja das proibições. E aqueles que abandonam essa igreja a uma certa altura, geralmente na adolescência, dizem: eu abandonei porque eu não podia fazer nada. E não podia mesmo. Não podia assistir nada porque era coisa do demônio. Se comprasse um brinquedinho, aquilo tinha um enigma, que atrás daquela orelha tinha um demônio que chamava Francisco e depois foi... aquela bagunça. Então, a pessoa fala: o que é isso? Eu preciso sair da vida da comunidade para eu viver. E é isso. Porque se a igreja assumir esse lugar da religião rígida, burocrática, o convite que a gente vai fazer não é ao Evangelho de Jesus, à liberdade no Espírito. Não. Vai ser um convite a que essa pessoa atenda um monte de regras. E mais uma vez a gente vai estar reproduzindo uma sociedade de aparência. E o nosso desafio, não só enquanto cristãos, mas como cidadãos do mundo,
é ser a gente mesmo. A gente não pode deixar que a vida passe por cima de nós. A gente não pode ficar numa profissão porque essa profissão foi desejada pelos pais. Os pais que tivessem feito. A gente não pode ficar num relacionamento porque se eu encerrar esse relacionamento aqui, minha família vai me matar porque eles gostam muito dela. Então, mas quem vai casar com ela? Quem vai casar com ele? Você ou sua família? Tudo bem que por tabela a família casa, mas assim, no primeiro momento você. Facilmente a gente abre mão da nossa vida. Isso é bizarro, isso é absurdo. Porque, por outro lado, há um ganho nisso também. A gente não se responsabiliza pelo que a gente faz, pelo que a gente é. Então, por mais doido que pareça, é menos angustiante seguir a orientação de outros do que assumir o meu desejo. Do que bancar o que eu quero, do que bancar o que eu penso. Porque também eu não quero ser criticado. Eu não quero, no primeiro vacilo, ter alguém olhando para mim dizendo, te avisei, lembra? Eu te dei um toque. E a gente fica muito infantilizado. A gente se transforma em adultos que não suportam a frustração, em adultos que não assumem suas próprias escolhas, que consultam um monte de guru, inclusive os pastores. Não que não possa haver uma troca de ideia, mas a decisão da sua vida é sua. Eu posso achar alguma coisa e falar, Pátio, olha, no teu lugar, filha, te digo como pastor, como um homem de Deus, como um homem de oração, faz aquilo. Você quebra a cara lá e fala, Pátio, foi você que nos outros fazer da maneira certa. Não, é escolha individual. Comunidade de Jesus, a gente vai se ajustando, aprendendo uns com os outros, mas a gente não pode determinar sobre a vida das pessoas. É importante que a gente participe da liberdade, participe da vida. Aliás, o Evangelho é isso. É um convite à liberdade. Se a gente tornou o Evangelho de Jesus em outra coisa, foi a gente. Foi um monte de idiotas que interpretaram a Escritura a seu bel prazer, simplesmente para manter o domínio do povo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a ter uma vida na contracultura da sociedade. Uma vida que valoriza a própria vida. Uma vida que respeite a nossa história individual. O que eu passei, os caminhos que eu percorri, meus pés sabem e Deus também. Quem eu encontro no meio do caminho não sabe. As consequências que eu tenho que sofrer, caso eu abandone o meu desejo, aquilo que eu quero fazer na vida, aquilo que eu quero ser na vida, em nome de outras pessoas, essas pessoas um dia partem para Jesus e você fica só, deprimido, frustrado, reclamando para todo mundo na altura dos seus 50, 60, dizendo que viveu a vida inteira fazendo alguma coisa que alguém queria. E a gente acha que quando o Evangelho liberta, ele liberta só numa dimensão de espiritualidade. Não. Ele liberta uma dimensão de espiritualidade que atravessa a vida. Inclusive as subjugações culturais. Inclusive a determinação social que vem sobre nós para dizer que a gente não pode, para dizer que a gente não consegue, para dizer que a gente não tem capacidade. Jesus vem nos libertar plenamente. A vida que há em Jesus ajuda a expandir a nossa mente. Quando eu penso nisso, a metanoia é isso que o apóstolo Paulo falou. A expansão de mente, não tem assim, transformação de mente, aí todo mundo fala, eu estava indo para a direita e virei para a esquerda. Mais do que isso, amplia. Não é só mudança de direção, ela amplia. E amplia em todos os aspectos. Suas competências pessoais, suas habilidades, suas qualidades como ser humano, que pode fazer bem a outros seres humanos. Tem maldade em nós, sim, mas também tem bem, tem qualidades. Que diante de Jesus a gente descubra isso, a gente fala, Senhor, me ajude. Me ajude a não viver uma vida de aparência. Me ajude a não decidir coisas importantes em nome do que os outros querem, para ficar de boa socialmente.
para ser aplaudido. Jesus diz em vários momentos no Sermão do Monte que quando alguém faz alguma coisa boa e é aplaudido, esse alguém já recebeu a recompensa. Por isso não receberá a recompensa nos céus. Você já foi recompensado. Ele diz, olha, no Antigo Testamento diziam, ame seu amigo e odeie seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos, orem por eles. Porque um amigo amar um outro amigo é tranquilo. Tranquilo. O difícil é um amigo amar um inimigo. Esse é o convite de Jesus para nós. Que sejamos nós mesmos. Sim, com o coração transformado, com a mente expandida e com a vida que abençoa o maior número de pessoas possíveis. Deus nos abençoe. Só orar um pouquinho com vocês. Eu vou dar aí uns 2 minutos para você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu pedi que vocês façam suas orações individuais. Enquanto isso, eu vou ler um texto. Vocês estão cansados e enfastiados de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Eu vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem, trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Disse Jesus em Mateus 11, 28 a 30, na mensagem. Gostaria que vocês continuassem a oração. Eu vou pedir que o Júlio cante aqui com a gente. Na sequência, vamos orar juntos. Podem ficar sentados, ainda de olhos fechados.